dias, olá a todos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como todas as sextas-feiras, hoje é dia de vídeo aula. E hoje eu quero trazer um tema que talvez seja a base, o fundamento para se compreender o comportamento humano, que é o pensamento sistêmico e os sistemas, que é aquilo no qual nós fazemos parte continuamente na nossa vida. Então hoje eu quero fazer essa abordagem, fazer vocês entenderem um pouco mais sobre o que é efetivamente o pensamento sistêmico, e o que são os sistemas e como nós participamos destes sistemas. Vai ser um assunto bem bacana, é um assunto complexo, não é tão simples como as pessoas tentam tratá-lo, então vai exigir um pouquinho mais de atenção. E caso eu não seja muito claro em algumas passagens, eu sempre deixo aberto o canal de vocês me mandarem e-mails, conversar comigo por WhatsApp, enfim, você tem toda a liberdade de entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre aquilo que eu sempre estou buscando deixar para vocês aqui como reflexão, como compreensão de um pouco mais de nós com nós mesmos. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui essa videoaula para a gente tratar um pouco desse princípio fundamental do ser, que é o pensamento sistêmico. Eu começo aqui com uma frase que eu acho ela magnífica e que é a base do que é o pensamento sistêmico. Essa frase diz o seguinte: nos tornamos pessoas melhores e mais felizes mudando a nós mesmos ao invés dos outros. Quando as pessoas não se concentram em melhorar a si mesmas, sempre irão se queixar umas das outras. Bom, esse é o princípio básico do pensamento sistêmico. Então vamos tentar entender um pouquinho mais o que é o pensamento sistêmico. Vamos imaginar o seguinte: tem uma passagem no livro Príncipe em que é feita uma sugestão ao príncipe para ele conhecer todas as suas terras. E lá, nessa passagem, Maquiavel diz para o príncipe subir ao monte mais alto para que ele possa ver a extensão das suas terras. Bom, será isso um pensamento sistêmico ou um pensamento linear? Isso é um pensamento completamente, plenamente linear. Por quê? É a história do mapa, não é território. Ou seja, quando a gente sobe o monte mais alto, o que nós vamos ver são as árvores mais altas. O que nós vamos ver é aquilo que nós queremos ver, e não a planície como um todo. Para conhecer as terras, você tem que andar por elas, porque nelas há a grama, há os riachos, há os animais rasteiros, há os pássaros, enfim, há a fauna, há a flora, ou seja, há um conjunto muito maior do que aquele que você vai conseguir ver subindo o monte mais alto. Ou seja, para o pensamento sistêmico, nós devemos analisar uma sequência de atos e fatos e ações que geram outras ações e outras reações. Nada se dá por acaso, nada acontece por acaso, nada surge do nada. Tudo está intrinsecamente relacionado um com o outro. Ou seja, quando a gente faz um julgamento de uma outra pessoa, de uma crítica a outra pessoa, na verdade nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando de nós, porque é uma perspectiva de como nós estamos observando o outro. Mas isso não quer dizer que é verdade. Isso não quer dizer que o outro é da forma que nós interpretamos, que nós observamos. Por quê? Porque nós falamos das nossas experiências. Então vamos transformar, vamos levar isso para a ideia do pensamento sistêmico. O que pensamento sistêmico, o fundamento sistêmico diz? Nós somos resultado de toda uma história por nós percorridas. Ou seja, o que você é hoje não é por acaso. Não foi pelo simples fato do nada você simplesmente ser o que você é. Não, existe uma história que você percorreu, seja uma história de experienciações,
seja uma história genética, seja uma história de conhecimentos, seja uma história de fatores e fatos que foram ocorrendo durante sua vida, que faz você ser o que é hoje e você pensar da forma que você pensa hoje. E essa mesma perspectiva você tem que levar para a outra pessoa. Ou seja, a outra pessoa também tem sua história, também tem a sua herança familiar, também tem as suas experiências, também teve seus altos e baixos. Ou seja, cada pessoa, cada parte de vida no mundo, como nós conhecemos, tem sua própria história. Traz com ela as suas próprias características que a faz singular. Tem uma passagem de um pensador, eu não vou lembrar aqui o nome, mas que ele fez ali uma visão muito bacana sobre essa questão sistêmica. E ele traz, a metáfora dele é baseada no grão de areia. Então, o que ele diz do grão de areia? Ele diz que quando você vai à praia, você pega um punhado de areia na sua mão e você deixa essa areia escorrer e ficar só um grão de areia na sua mão. Você tem que entender que aquele grão, apesar dele ser semelhante a todos os outros grãos de areia que existem no mundo, aquele que está na sua mão, ele é singular. Ele é singular na sua composição, ele é singular na sua forma, ele é singular na sua história, ele é singular na sua formação, ele é singular porque ele chegou à sua mão. Ou seja, por mais semelhante que ele seja com todos os outros grãos de areia que existem, aquele que está na sua mão é singular. Ele tem uma perspectiva, uma estrutura que ele traz para ele estar na sua mão que é única, que é exclusiva. Ou seja, no pensamento sistêmico, tudo na vida está em transformação. E tudo na vida, apesar das semelhanças, tem a sua singularidade de ser. Quando nós levamos isso para aquilo que é vivo, para aquilo que tem a ver com vida, se a gente for lá na nossa estrutura celular, na nossa estrutura genética, na nossa maneira de pensar, na maneira de a gente construir uma perspectiva da vida e do mundo, você começa a perceber que é muito, muito singular. Ou seja, cada um carrega a sua forma de surgir, de nascer, a sua forma desde a nossa herança genética lá dos princípios do ser humano. Nós fazemos parte de um desenvolvimento onde cada ser é singular. E isso talvez seja uma das coisas mais lindas do mundo. Somos seres singulares no mundo plural, ou seja, onde existe outros tantos milhões e bilhões de seres vivos que são singulares, porque são únicos, são exclusivos. Então, o princípio da forma de se criar a conscientização do pensamento sistêmico é que entender que somos resultados das relações de causa e efeito. Tudo que nós fazemos na vida, todo o ato, toda ação que nós tomamos na vida, há uma causa e há um efeito. Por mais que você imagine que o que você faz não vai impactar as outras partes que compõem esse mundo que nós chamamos de vida, de planeta, de terra, todas as nossas ações é ocasionada por uma causa e ela gera um efeito. Da mesma forma que múltiplas causas, ou seja, múltiplas ações, múltiplos movimentos singulares, também pode gerar um efeito, pode ocasionar um efeito. Ou uma única causa pode ocasionar múltiplos efeitos, como múltiplas causas causam múltiplos efeitos. O que esses 4 pontos querem dizer sobre o pensamento sistêmico? Que toda a ação que qualquer parte faz, ou seja, não estou falando só do ser humano, mas o movimento da vida, o movimento que nós
desse mundo que nós vivemos, todas as partes que se movem, que agem com o mundo, gera outras ações, como também gera outras reações. Tudo está sincronizado, tudo está sobre uma inter-relação sistêmica. Vamos pegar a parte biológica do cérebro. Se você pegar você e olhar as suas sinapses, você começa a compreender que nada, nenhum pensamento seu, nenhuma interpretação sua da vida surge de uma única experiência, de uma única causa da sua história de vida. Elas todas se interrelacionam. E assim é a vida, ou seja, tudo está se interrelacionando. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Ou seja, se você é o que é hoje, não é por acaso. Foi por causa das escolhas que foram feitas durante o seu percurso como ser humano. E isso vale para todos os seres vivos que habitam esse mundo no qual nós vivemos. E o que quer dizer fundamentalmente esses 4 passos é que talvez uma única ação sua pode gerar múltiplos efeitos, ou seja, pode gerar efeitos, causa e efeitos complexos, como múltiplas ações pode ocasionar num único efeito. Ou seja, tudo está em sincronia, seja para múltiplos efeitos ou para um único efeito. Tudo está em sincronia, tudo é sistêmico. Então, quando você vai observar a vida do outro, você não pode, em hipótese alguma, achar que você é mais certo, ou você é melhor ou pior que o outro, porque cada um traz em si a sua história, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de estruturar a vida, porque eles são resultados de causas e efeitos que pertencem a ele, aquela pessoa, aquele ser vivo. Beleza, pessoal? Essa concepção ornanímica, o que forma, qual que é a regra básica para que existe essa estrutura de uma maneira que seja, ao mesmo tempo, aparentemente como é que eu posso explicar isso? A maneira que a gente olha, talvez possa nos gerar uma sensação que há uma desordem na estrutura sistêmica do mundo ou das pessoas, ao mesmo tempo ela é estruturada, não há desordem. O que há é sempre uma relação de causa e efeito. Ou seja, por mais que você entenda que está ocorrendo dentro de um sistema, ou dentro da maneira que nós pensamos, observamos a vida, possa aparentar que há uma desordem, uma desorganização no modo de observar a vida, na verdade o que está acontecendo é um estado de causa e efeito, ou seja, aquilo está acontecendo para a busca complexa de uma homeostasia, de um equilíbrio, e a desordem ela é parte da ordem. Mas eu vou trazer isso de uma forma mais refinada para você entender. Mas o princípio dessa estruturação do pensamento sistêmico, dessa forma que nós devemos observar a vida, tem que começar da complexidade, ou seja, entender que tudo é complexo, nada é simples, nada acontece por nada, nada surge do nada. Tudo no universo tem um porquê, tem uma sequência de efeitos e de causas. Tudo no universo, tudo. Desde uma pedra estar naquele local, naquele momento, a você está tomando uma ação agora, nesse momento. Tudo é causa e efeito. Ou seja, há uma complexidade na estrutura sistêmica no qual nós chamamos de vida. Ele é instável. Por que instável? Porque nunca se tem uma resposta. Nós nunca temos uma resposta, uma certeza, uma verdade. Sempre há possibilidades. Tudo que nós encontramos na vida é parte de possibilidades. São causas e efeitos que geram um resultado, e esse resultado ele não necessariamente é aquilo que nós pensávamos
que seria, imagine da seguinte forma, você tem uma intenção na sua vida, uma intenção qualquer. Essa intenção, você está motivado e essa motivação te leva para uma ação. O resultado dessa ação não necessariamente corresponde com a sua intenção. Aliás, nunca vai corresponder com a sua intenção. Por quê? Porque por mais que você tenha a melhor das intenções e você tenha agido da melhor forma que você entende agir, o resultado dela não depende só da sua ação e só da sua intenção. Depende de toda a complexidade sistêmica da vida, que é aquilo que vai vir de retorno para você. Por isso, e isso é um dos sentidos fundamentais que há dentro da filosofia, que o ser humano nunca está satisfeito com ele mesmo. Porque todas as nossas intenções, todas as nossas ações, nunca é da maneira que nós esperávamos que fosse. Sempre há um detalhe, sempre há um porquê, sempre há uma vírgula que, pô, não era bem isso que eu queria, não era dessa forma que eu queria, não estou satisfeito do jeito que é ou do jeito que sou. Porque todas as nossas intenções que se transformam em ações, quando nós recebemos o resultado dessas ações, ela nunca é aquilo exatamente que foi. Pode haver semelhanças, pode nos satisfazer, mas nunca é exatamente a maneira que nós pensamos. Até porque, e aqui vale uma atenção importante, até porque a vida, a complexidade da vida, a complexidade do modo de nós observarmos a vida, ela muda. Nós não conseguimos repetir um pensamento. Nunca conseguimos repetir um pensamento. A cada instante da vida, ele é inédito. Ele é inédito em todas as suas perspectivas. Ele é inédito a nível biológico, porque está havendo uma transformação celular em você. Ele é inédito a título de ambiente, porque o ar que você respira já não é o mesmo ar que você havia respirado. O cheiro, a temperatura, a pressão, ou seja, o próprio ambiente, ele está em mudança permanente. E tudo isso que você recebe pelos seus sentidos, seja eles sensoriais ou somassensoriais, é o que gera o pensamento. Então você nunca consegue pensar a mesma coisa. Por isso que toda intenção, quando há uma ação, o resultado nunca é a satisfação plena. Porque você, nesse percurso da intenção da ação, o resultado também, você já mudou o seu pensamento, você já mudou aquilo, a sua perspectiva. Você está sempre continuamente vivenciando essa coisa extraordinária que é a vida e continuamente você está mudando as suas percepções com relação à vida. Isso que se chama experiência, conhecimento, viver a vida. Olha que legal isso. Então, a gente tem um processo de complexidade, um processo de instabilidade e, claro, um processo de intersubjetividade. Ou seja, aquilo que eu acho que é bom não é o que a pessoa do meu lado acha que é bom. Aquilo que eu acho que é certo não é o que a outra pessoa acha que é certo. Porque cada um tem uma perspectiva de observar a vida. Ou seja, tudo é subjetivo, tudo parte do princípio da maneira que cada um encontra, que cada um entende, que cada um compreende o que é a vida. Isso é fundamental nós entendermos. E é o que leva a base máxima do pensamento sistêmico. Não existe verdade, não existe certeza, não existe o melhor. Tudo é sobre a perspectiva de quem observa. Ele está certo. A partir do quê? De qual referência? Ele é uma pessoa má. A partir de qual referência? Ele é uma pessoa bondosa. A partir de qual referência? Ou seja, tudo está sobre perspectiva. Tudo está sobre perspectiva. E a última parte para a gente compreender essa questão do pensamento sistêmico é que ele é contextual e processual. Ou seja, em todo o sistema
ou em toda a estruturação de você compreender o que é sistema e o que é o pensamento sistêmico, você tem que entender que existe um contexto para se formar a sua ideia, para se formar uma ideia daquela pessoa ser o que ela é, aquele órgão vivo ser da maneira que ele é, ou do planeta, do mundo, do seu país, do seu estado, da sua cidade, do seu bairro, do seu grupo que você participa, ser da forma que é, porque existe uma contextualização. E dentro dessa contextualização existe um processo, ou seja, existe uma determinada ordem. Se não existe ordem, não é sistêmico. Mesmo que, para aos olhos de quem vê, observa, não consiga compreender que há uma ordem daquele sistema estar acontecendo daquela forma, há um processo daquilo estar acontecendo daquela forma. Há uma condição, há uma estruturação entre o slide anterior, que é justamente o quê? Que é, só voltando aqui, desculpa, que é a relação da causa e efeito. Beleza, pessoal? Isso é muito bacana a gente compreender esse fundamento desse princípio, dessa ideia sistêmica, justamente por quê? Porque esse é a base para você não só agora entender o que é o pensamento sistêmico, mas também compreender o que é os sistemas, que é onde nós vamos chegar, que é o objetivo desse bate-papo nosso aqui. Opa, pulei um aqui. Bom, e o que é sistema? Pessoal, vamos refletir um pouco, desse mundo que nós participamos. Você já percebeu que existem certos grupos que você participa, mas amigos seus não participam? Existem certas crenças que você tem e que outras pessoas têm semelhantes, mas você tem na mesma estrutura sua de relações humanas, que aquelas pessoas têm crenças diferentes, elas pensam diferentes, elas têm ideias, perspectivas diferentes. Pois é, o que é um sistema? Como se forma um sistema? O sistema é formado por mais de uma pessoa, no qual tem algum tipo de afinidade, algum tipo de referências, de ideias, de perspectivas, e essas pessoas se juntam para chegar a algo, para construir algo além dela. Marcelo, não está claro. Vamos entender o seguinte: um sistema, ele começa quando mais de uma pessoa tem afinidades, ideias, pensamentos e objetivos que o qual eles se entendem de maneira consciente ou não, que juntos eles conseguem alcançar esse objetivo, alcançar aquilo no qual eles têm por fim, por finidade, o interesse comum. Bom, vamos partir do princípio familiar. Uma família, ela é uma estrutura a qual, se você pegar todo o histórico familiar, desde lá de quando as primeiras heranças sua familiar, se você pegar lá do primeiro, duas pessoas se encontraram porque havia uma afinidade no qual eles entenderam que quando juntos eles podem construir algo que se chama família. Aí você tem os filhos, esses filhos vão encontrar filhos de outras pessoas no qual vão se unir com alguma afinidade para chegar a um objetivo que é a construção de família. E isso foi se desencadeando fim a fim, anos a anos, décadas a décadas, centenários a centenários, milhares e milhares de anos, no qual hoje você é o que é, pertence à família que você pertence, porque começou de um interesse comum entre duas pessoas. Isso é um sistema. Ou seja, muito mais do que ter ideias, muito mais do que ter afinidades comuns, tem que haver um objetivo, tem que haver um porquê daquela relação acontecer. Então, se você pegar a estrutura familiar, se você pegar as crenças religiosas, pegar
o trabalho, ou seja, o departamento no qual você trabalha, se você trabalha no departamento, existem outras pessoas que trabalham naquele departamento, eles são pessoas singulares, ele vem de histórias diferentes, vem de perspectivas de vida diferentes, pensam diferente de você, mas quando estão dentro da empresa, dentro daquele departamento, vocês estão juntos porque existe o interesse em comum para um objetivo em comum e fazer aquilo que está além do que ele poderia fazer sozinho. É isso que é um sistema. O sistema ele nasce desta maneira. Ele pode ser formal, informal ou mesmo ideológico. Por exemplo, o que é um sistema formal? A crença, a religião é um sistema formal. O que é a empresa, a organização que você trabalha é um sistema formal. A educação é um sistema informal. E o informal? O informal é, por exemplo, o time, o grupo que você participa para jogar bola todo final de semana. Isso vocês têm ali. 5, vocês não têm uma relação, muitos que pertencem a esse grupo não têm uma relação diária, um convívio diário, mas sabe que toda quarta-feira se unem para um objetivo comum, que é jogar bola, trocar ideia, dispersar, como se diz, sair um pouco das problemáticas da vida para um momento de diversão, para um momento de alegrador entre as pessoas que se juntam para aquele momento. Acabou aquele momento, volta para casa. Na outra semana, voltam juntos. Ou seja, esse é um modelo informal. Ideológico, político é um sistema ideológico. Existem pessoas que acreditam em uma determinada ideologia, acham que aquela forma de pensar, de agir é a melhor maneira, e existem pessoas que entendem que não é, entendem que é outra maneira de pensar. Quem está certo e errado? Nenhum dos dois. Porque tudo é perspectiva, é a maneira de olhar, é a maneira de observar. Mas se juntam porque pensam de uma maneira, outros se juntam porque pensam de outra maneira. E quando eles se juntos, eles têm, por fim, um objetivo, um ideal, eles têm um porquê estão juntos. Isso é o sistema. Então, se você for entender a ideia sistêmica, você começa a compreender que você participa de diversos sistemas na vida. Ou seja, isso aqui é o mínimo que você participa, mas você tem muitos outros. Você tem aquele sistema... Desculpa, pessoal, a garganta tá seca. Você tem o sistema... aqueles grupos de discussões, sei lá, pelo WhatsApp, você tem vários sisteminhas da vida. E um sistema ele está dentro de outro sistema, que está dentro de outro sistema, que está dentro de outro sistema, que está dentro de outro sistema. Ou seja, a vida ela é fundamentada em sistemas que vão se alimentando de sistemas maiores, 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 até que você chega ao sistema complexo que é a vida como um todo. Ou seja, dentro da vida do planeta Terra, há diversos sistemas que o formam, que faz as relações serem, a diversidade das relações, e é justamente essa diversidade sistêmica, de vários sistemas estarem acontecendo ao mesmo tempo, nesse exato momento, que faz a vida ser o que é, que faz a gente aprender a ser pessoas melhores, justamente porque há essa diversidade sistêmica no universo. Beleza? Tá aqui, pessoal? Pessoal, volto a dizer, se ficar dúvida, vai anotando, depois me manda por e-mail, que assim que possível eu faço questão de responder isso para vocês. Tá bom? Bom, aqui tem uma outra condição que você tem que entender do que é sistema. Tá? Então, a primeira delas é que o sistema ele não pode ser somado. Nossa, Marcelo, mas não entendi nada. O que quer dizer isso? Pessoal, por mais que eu estou tentando não ser fanho, eu não consigo. Eu estou totalmente com o meu sistema respiratório aqui fechado. Meus narizes estão completamente fechados. Estou desculpa de a minha voz ainda continuar a estar irritante. Bom, vamos lá. O que quer dizer que o sistema ele não pode ser somado? Vamos entender o seguinte, você é uma família, você pertence a uma família, você é um dos membros de uma família, e essa família tem 30
pessoas. 30 pessoas compõem essa família. E os 30 são brasileiros. Cada um mora numa região do país, mas são brasileiros. 30 pessoas. E na mais variadas personas, na mais variadas formas de ser, na mais variadas personalidades, características estéticas, na mais variadas idades. Aí você resolve e fala assim, cara, eu pertenço a esse conjunto familiar, esse sistema familiar, esse grupo familiar. Mas eu não quero mais. Então eu vou agora para a Espanha e vou pegar 30 pessoas com as mesmas características estéticas, com as mesmas formas, com o mesmo estilo de ser, com as mesmas idades, ou seja, com mesmas semelhanças. Nos detalhes, essa nova família que você juntou lá na Espanha, ela representa o seu sistema familiar original? Não. Porque eles pensam de formas diferentes, têm objetivos diferentes, apesar de ter características semelhantes, com certeza os objetivos, as ideologias, as propostas, os objetivos são completamente diferentes deste seu original familiar. Mas são 30. Ou seja, o sistema, você não pode somar as partes, porque a soma das partes não forma o sistema familiar. São 30. São semelhantes esteticamente, mas a maneira, as experiências, a estruturação que eles viveram a vida dele, a perspectiva sistêmica que eles construíram de causa e efeito deles é muito diferente da estrutura sua familiar. Ou seja, minha estrutura familiar é formada por 30 pessoas, mas se eu somar essas 30 pessoas, eu não consigo formar o sistema. Por quê? Cada uma dessas pessoas estão vivendo, experimentando a vida, experienciando a vida de maneiras diferentes. Deu para entender aqui? Eu vou no final falar um pouco da organização, acho que da relação do trabalho, acho que vai ficar mais claro. Mas se ficar dúvida, anota aí e depois me manda. Todo o sistema, ele está num processo de homeostase. Ou seja, ele está buscando continuamente um equilíbrio. Todo o sistema. Por isso que ele também é um processo de hormofogênese. Ou seja, ele está continuamente em conflito. O conflito é parte justamente do equilíbrio. É preciso haver uma desarmonia para haver uma harmonia. Por quê? Porque todos são diferentes. Todos são diferentes. E essas diferenças, é justamente essa interação de diferenças que faz as pessoas se entenderem, se compreenderem. Ou seja, são as diversas formas de cada um ser singular que, quando unidos, vão buscar o equilíbrio. Por quê? Porque se o sistema existe, ele tem um porquê existir. E se ele tem um porquê existir, ele está num processo contínuo de transformação, como é a vida. E esse processo contínuo de transformação é um processo contínuo de conhecimento, do saber, de experienciar. Então, mesmo com o conflito, o objetivo é encontrar o equilíbrio. Então, dentro de qualquer sistema que nós venhamos a participar, há diferenças. Há maneiras diferentes de observar. E aqui eu volto a remeter lá no pensamento sistêmico para a gente não esquecer mais. Por que isso acontece? Porque mesmo eu pertencendo ao meu sistema familiar, por exemplo, eu tenho minha vida em particular. O meu irmão tem a sua vida particular. O meu tio tem a sua vida particular. Ou seja, a minha cunhada tem a sua vida particular. Ou seja, cada pessoa dentro da minha família também participa de sistemas no qual eu não participo. Ou seja, cada um está vivendo outros sistemas que não é somente o sistema familiar. Por isso é um processo de equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. É um processo que está sempre tentando buscar o equilíbrio, mas nunca encontra. É sempre um processo de altos e baixos. E é justamente essa transformação conflituosa em que se chega sempre a algo maior. Porque se o mundo fosse um equilíbrio constante,
Não havia por que sequer viver. Entendeu até aqui? Ele também é um processo de circularidade, ou seja, todos estão aprendendo, todos estão trocando informações dentro do sistema. Pega um grupo de colegas seu, um grupo, vamos lá, do futebol. Quando vocês se encontram, as pessoas não chegam toda animada para contar uma parte do que está acontecendo, aquilo que está acontecendo com a vida, aquilo que naquele instante ele está passando, ou aquela promoção que ele recebeu no trabalho, ou o carro que ele bateu. Ele não está continuamente trazendo experiências para dentro desse grupo. E outra pessoa troca com outra, troca com outra, troca com outra. Ou seja, sempre há um processo circular de informação. Ele também sofre equifinalidade. O que é equifinalidade? Várias ações, várias questões externas pode levar esse sistema para alcançar um objetivo, uma meta, algo em comum. Ou seja, diversas formas de pessoas interagindo ou de seres vivos interagindo sistemicamente para formar algo que tenha por objetivo, que tem por uma finalidade, que tem o porquê. Ou seja, não é somente um ou outro que levou aquilo. Sistemicamente, diversas maneiras, diversas possibilidades levam a um resultado. Da mesma maneira que é equicausalidade. Ou seja, diversas formas de agir chegam a um único resultado. Diversas maneiras. Diversas maneiras chega a um resultado. Ou uma única maneira, desculpa pessoal, eu troquei aqui, tá? Equifinalidade, diversas maneiras chega a um resultado. Equicausalidade é que pessoas agindo de maneiras muito semelhantes chega a resultados diferentes. Chega a resultados com uma complexidade de possibilidades de modos diferentes. Ou seja, pessoas que têm uma semelhança e agir da mesma maneira, quando vai chegar no resultado, o resultado é diferente daquilo que se esperava. Bom, ele também é retroalimentado, ou seja, ele está em contínuo processo de aprendizado, em contínuo processo de troca interna e externa. O mundo externo alimenta o sistema e o sistema alimenta o mundo externo. Ele sempre está em troca de conhecimento, de informação, de trocas efetivas que gerem análise, percepção do modo de ser e de estar diferentes. E ele também sempre está no processo de sinergia e entropia. Ou seja, ele dá informação, recebe informação. Ele dá a sua energia, vamos transformar aqui energia em algo factível para você compreender. Você, dentro do sistema, você tem potência de agir, você tem motivação para agir, ou seja, você está dando o melhor ser uma parte sua para algo, mas tem outras pessoas também dando o seu melhor para você. Ou seja, há uma troca de energia, há uma troca contínua do estado de ser e de estar. E esse estado de ser e de estar é o que nos motiva. Ou seja, pessoas estão motivadas àquela interação, aquele objetivo, aquela busca, aquela intenção. Ao mesmo tempo, você também está dando o seu melhor para que aquilo aconteça. Então, há sempre uma troca entre... eu coloco aqui sinergia e entropia, que é numa maneira de interpretar aquilo que é energia. Tá ok? Bom, vamos entender isso aqui dentro de uma organização. Se você pegar a empresa que você trabalha, você vai perceber que se todos os funcionários nesse momento saírem da empresa, essa empresa deixa de existir. Porque por mais que eles tentam recolocar aquelas ideias, aquelas propostas, aqueles objetivos, não necessariamente essas pessoas terão esse mesmo interesse, essa mesma condição, essa mesma perspectiva ou objetivo em comum. Você vai perceber que dentro da sua empresa sempre se busca o equilíbrio, mas sempre há uma desordem, sempre há conflitos. Você vai perceber que dentro da sua empresa os departamentos trocam informações, que pode-se dizer assim como subsistemas dentro da empresa. E essa circularidade sai do departamento, que troca com outro departamento, que troca com outro departamento, ou seja,
há uma circularidade de conhecimento, de trocas. Você pode perceber que dentro da sua empresa, diversas maneiras das pessoas agirem chega ao resultado que a empresa busca. Ou seja, que é a equifinalidade. Ou seja, diversas maneiras, várias pessoas agindo, várias pessoas trabalhando, várias pessoas exercendo a sua atividade, o seu labor, vai chegar ao resultado ao resultado semelhante que a empresa busca, dentro daquilo, a perspectiva que a empresa busca. Ao mesmo tempo, pode ser que várias pessoas dentro do projeto estão fazendo atividades muito semelhantes e o resultado é diferente daquilo que ele busca, daquilo que ele estava que ele estava efetivamente, que se esperava efetivamente ter como resultado dessas pessoas trabalhando de maneiras semelhantes dentro de um objetivo semelhante, dentro de uma estrutura semelhante, que buscava o resultado. Quando vai encontrar o resultado é muito diferente daquilo que se esperava. Vou dar um exemplo aqui. Não cabe. Vamos lá. Ele retroalimenta, ou seja, a empresa ela vive das informações daquilo que está fora dela, da sociedade, dos seus clientes, da sociedade como um todo. Ou seja, essas informações alimentam a empresa e a empresa alimentam essas pessoas que estão fora do sistema. E há sempre uma troca de sinergia e entropia, ou seja, todos estão dando o seu melhor, mas todos também estão recebendo aquilo que o outro está dando, que é parte da responsabilidade de cada um. Beleza, pessoal? Bom, aqui começa o amadurecimento para você compreender o sistema. Então, eu espero que até aqui você consiga entender o que é sistema. Tá ok? Vai anotando as dúvidas e me mandam. Todo sistema ele tem que partir de crenças. Ou seja, quando você forma um sistema, você acredita que você e outras pessoas têm um objetivo, vai alcançar algo que é maior do que vocês alcançariam sozinhos. E isso é uma crença, porque você acredita, não que seja uma realidade, mas há uma crença que juntos vão conseguir alcançar algo maior, com um objetivo, com uma sinergia, com um interesse em comum, e aquele resultado é o que você espera. Ou seja, há uma crença que juntos vão chegar aonde vocês querem, por interesse comum, chegar. A todo sistema há informações, ou seja, todos estão trocando informações. Todos os sistemas estão trocando continuamente informações. O sistema, quando ele não troca mais informação, ele simplesmente perde o sentido de ser. E a troca de informação é o que faz sempre o sistema estar em processo de transformação. Todo sistema tem opiniões. Todo sistema são pessoas opinando seu modo de ver, seu modo de enxergar, aquilo que tem que ser feito, aquilo que se espera ser feito, e essa opinião é o que faz as pessoas pensarem, refletirem. Em todo sistema tem emoções e tem sentimento. Ou seja, você pode se alegrar porque as coisas estão dando certo, mas você também pode se sentir mal, sentir raiva porque você não conseguiu entregar aquilo que você queria ou alguém contrariou o seu modo de pensar. Mas o objetivo, a intenção continua, mas você foi contrariado. Ou seja, sempre é uma troca de emoção e de sentimento dentro do sistema. Todo sistema tem viés, ou seja, todo sistema, ele por si, ele faz você acreditar em determinadas crenças que não necessariamente são verdades. Ou seja, todo sistema leva você a achar que você é mais certo que os outros, ou que aquele sistema é melhor que os outros, que tenha semelhanças. Ou, por exemplo, o time de futebol. Você acha que seu time de futebol é o melhor do mundo. Ou seja, é um viés seu, porque isso é uma opinião sua, é uma crença sua e uma crença desse grupo. Não necessariamente seu time é melhor que o outro time. Todo sistema traz conhecimento e todo sistema está sobre perspectiva. Ou seja, sempre há uma perspectiva, algo a esperar. O resultado desse sistema ele sempre está sobre perspectiva. Bom, aqui é a regra básica e aqui vale a pena a gente trazer essa proposta sobre uma reflexão da vida que nós vivemos. Bom, o sistema ele tem que ter coesão, ou seja,
as pessoas têm que estar coesas, com uma afinidade, com afeto, ou seja, um afetando o outro, para que se chegue a algo que se transforme em algo que pertença à intenção de todos que estão ali, presentes. E tem que haver uma motivação, ou seja, você e as outras partes têm que estar motivado para que aquilo permaneça. Fundamentalmente, tem que ter formação de normas. Todo sistema tem regras. Repetindo, todo sistema tem que ter regras. Quando as regras são quebradas pelas partes, o sistema colapsa. Ele se colapsia. Ou seja, ele deixa de existir. Então, dentro daquele sistema, um sistema para ser formado, ele também tem que ser formado com atributos que estão relacionados a determinadas regras, a leis, a uma burocracia, para que as pessoas saibam o limite de cada um deles e quais são as regras para aquele jogo ser jogado. Sem regras, o sistema colapsa. Beleza? Todo sistema tem lideranças. E lideranças na mais diversa forma de se pensar a liderança. A liderança, desde a pessoa que assume a frente para determinadas ações aconteçam, a liderança daquele que se coloca como o mediador entre as partes, a liderança daquele que é o bode expiatório, que é aquele que quando dá errado sempre tem um culpado, sempre tem um porquê, sempre tem uma razão. A liderança do acolhedor, ou aquele que está ali para, meio que é o gente boa, que está ali para não é bem assim, não é bem assim. Ou seja, aquele que tenta abraçar a todos para que tenta se manter uma certa harmonia. Tem a liderança daqueles que são os inquietos, ou seja, quietos, ou seja, aqueles que têm uma maneira mais introspectiva de ser, e ele consegue entender os outros que têm a mesma maneira de se relacionar com a vida. Ou seja, tem que haver uma liderança. Dentro dos sistemas também tem que haver um certo status, ou seja, as pessoas precisam se sentir merecidas, reconhecidas, admiradas, pertencente. É preciso um provocar o outro em ser o melhor, em ser mais sábio, em ser mais inteligente. Por quê? Porque o ser humano precisa da referência do outro para ele se motivar a sempre buscar ser o melhor. Então tem que haver uma certa condição de status. Você pode ver que dentro da família sempre tem os que tentam chamar mais atenção, aí os outros ficam pé da vida, enfim. Sempre tem que haver essa condição de status. Isso é presente em todos os sistemas que você participa. Tem que ter o papel social, ou seja, que dentro dos sistemas tem que haver os participantes têm que ter vida além do sistema, tem que ter suas vidas, as suas relações fora do sistema, e tem que ter a condição identitária, ou seja, aquele grupo ele tem uma identidade, as pessoas reconhecem ele, eles podem estar em qualquer lugar, eles são reconhecidos pelas suas características, pela sua forma de ser, que mostra uma identidade muito clara do que eles pensam, de quem são as pessoas que compõem ele, de que maneira essas pessoas possivelmente devem pensar, devem agir e reagir com o mundo. Isso se chama vínculo. Bom, o que é a teoria do vínculo? Aqui, pessoal, eu vou aqui pegar um livrinho. Aqui, ó. Deixa eu pegar esses 3 livrinhos aqui para falar um pouquinho mais de sistema. Esse cara é um argentino, um pensador, um estudioso, um pesquisador. Bom, esse cara, ele traz uma teoria muito bacana que é como se fosse um complemento da ideia de sistêmica. Ele trabalha na palavra grupo, mas as semelhanças são, vamos dizer assim,
há semelhanças tão profundas que pode-se dizer que grupo e sistema tem as mesmas características de ser e de estar. Mas o Riviere, ele traz uma ideia que ele diz o seguinte, aqui eu vou dar o exemplo do que ele quer dizer. Imagina que você vai nesse momento a um cinema. Tá? Vai ao cinema assistir um filme. E nesse cinema, você chega nesse cinema, tem mais 200 pessoas dentro desse cinema para assistir o mesmo filme. Ou seja, você e mais 200 pessoas estão nesse cinema para assistir um filme. Eu te pergunto, essas 200 pessoas, mais você, formam um sistema? Porque, olha só, você está no cinema, você tem um objetivo em comum, que é assistir o filme, você admira as pessoas que fizeram aquele filme, tem ali uma certa admiração, tem assim, um certo reconhecimento, tem ali todos os princípios que formam, enfim, a ideia sistêmica. Mas essas 200 pessoas, mais você, formam um sistema? E é isso, pessoal, desculpa. E é isso que Riviere quer dizer com o vínculo. Não só as regras fundamentais sistêmicas são suficientes para formar esse vínculo. É preciso algo a mais. E esse algo a mais é o vínculo entre as pessoas para formar esse sistema. Esse vínculo é o que ele diz, para as pessoas que não enxergam, eu vou falar a frase, uma das frases mais importantes dele, que é: não basta que haja um objetivo em comum ou que se tenha como finalidade uma tarefa. É preciso que essas pessoas façam parte de uma estrutura dinâmica chamada vínculo. Há a necessidade de se vincularem, interagirem, se relacionarem na busca de um objetivo comum. Por isso, os princípios organizadores do grupo são os vínculos e as tarefas. Parte do pressuposto que o homem se revela a essa estrutura por meio da ação a partir do desempenho de papéis e do estabelecimento de vínculos constituído um campo psicológico. Vínculo é, então, a maneira particular pelo qual cada indivíduo se relaciona com o outro, criando uma estrutura particular a cada caso em cada momento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, vamos pegar o exemplo do cinema. A hora que acabar o filme, essas pessoas vão embora e cada um vai seguir com a sua vida. Ou seja, mesmo que haja um interesse em comum, há uma finalidade e uma tarefa em comum, isso não forma um vínculo, não forma um sistema. Para ter um sistema, é preciso essas duas pessoas, além do gosto, além da intenção de assistir o filme, além do objetivo de assistir o filme, estar vinculado uma com o outro para algo muito maior, que só se consegue, se alcança, quando estão juntos e não separados. Ou seja, tem que haver sempre o porquê. E esse porquê tem uma intenção que cada parte se vincula porque elas não são capazes de alcançar sozinhas. Ela precisa estar com o outro, estar em afeto com o outro. Então, por isso que ele traz a ideia de que um sistema ele tem que ser vincular dentro de um ambiente, ou seja, tem que haver o ambiente para que as pessoas se vinculem, tem que ter o contorno, ou seja, tem que ter algo fora que permaneça presente, para que dentro essas pessoas tragam sempre algo a mais, para que esse vínculo transforme, faça um objetivo, um propósito, uma intenção, uma condição para ser algo maior. Tem que ter condutas externas, ou seja, as pessoas têm que vir de outras formações, outras características que a fazem ser o que são, para juntas formar algo maior. Tem que vivenciar continuamente para o sistema permanecer unido, ou seja, os grupos que formam que representam os sistemas, tem que ter pessoas que tenham uma certa vivência entre elas, tem que haver transformações contínuas e sempre atividades em conjunto. Entendeu? Ou seja, se você vai no cinema, 200 pessoas vão lá,
ela não tem, essas pessoas não têm uma vivência, elas não têm uma relação de vivência contínua. Elas não estão ali para transformar aquela condição de estarem juntos em algo maior ou algo que tem um propósito em comum. Elas não estão ali para desenvolver atividades. Elas não estão ali com condutas exteriores para alimentar algo que juntos vão produzir algo que se tem um interesse em comum. Então há uma diferença muito grande de pessoas unidas em um sistema. Beleza, pessoal? Isso é bacana entender porque as pessoas muito confundem. E aí vem a base da teoria do vínculo, que é o quê? As pessoas que participam do sistema, elas trazem algo de fora para dentro do sistema. Ao mesmo tempo, o sistema leva para o mundo externo a ele, para fora. Por isso que o processo sistêmico, que é a teoria do vínculo, que da maneira que Riviere pensa, ele sempre está em espiral. Ou seja, de dentro para fora, e se produz algo dentro do sistema que vai de fora para dentro e se produz algo sistêmico que é de dentro para fora. Então há uma pertinência, há uma condição de afiliação, ou seja, de pessoas se identificarem e se sentirem bem, se sentirem atraídas por estarem juntas. Há um centramento das tarefas, há empatia, claro, a comunicação, que é o fundamento sistêmico mais importante, e uma cooperação e aprendizagem contínua. Essa é a regra do vínculo que Riviere traz para se você estruturar de vez e compreender de vez o que são os sistemas. Beleza, pessoal? Vou dar um exemplo aqui que é comum acontecer, que vocês podem já terem presenciados. Existem pessoas que entram dentro, que passam por um processo seletivo, que tem lá suas formações, tem lá, cara, aquele pretendente àquela vaga, ele tem todas as características para atender a empresa. Tudo aquilo que a empresa esperava, aquela pessoa atende. E quando ela entra dentro da empresa, quando ela faz parte da empresa, ela não se sente bem dentro da empresa. E ela mesmo sai da empresa. Ou seja, ela pode ter características de conhecimento, ela pode ter o saber que a empresa precisa, ter a intenção de ter aquele salário, ter a intenção de desenvolver aquele trabalho, mas o grupo, o propósito, o objetivo em si, não representa ele. Então ele se sente deslocado, ele não consegue ter esse vínculo e por isso ele sai. Ou ele sai, ou o próprio sistema expulsa ele porque não pertence a ele. E assim a gente tem essa perspectiva durante toda a nossa história de vida. Se você perceber a sua própria história, você vai ver que existem grupos de sala de aula que você nem lembra quem são seus colegas, que você não faz diferença nenhuma para você, porque você não se sentia pertencente. E você convivia diariamente ali. Mas não faz parte. Em compensação, tem turmas, tem colegas que você lembra daquilo porque você sentia aquilo era algo que te traz e você sentia pertencente, ser uma das partes daquele grupo. Ou seja, é parte da vida nós sermos aceitos, sentir pertencentes a determinados sistemas e outros que não têm a ver com a gente. E é isso que é o barato da vida, que é essa diversidade, essa possibilidade de também escolhermos aonde nós queremos participar e o que nós queremos fazer com a vida, enfim, com o nosso tempo, com o nosso momento de ser. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou ler também, eu sempre leio para as pessoas que não conseguem, que não conseguem enxergar. Então eu vou ler e explicar frase a frase, porque aqui é o resultado da complexidade de por fim, entender efetivamente o que é sistema. Então o que você precisa saber para nunca mais se equivocar sobre o que é o pensamento sistêmico e o que é sistemas. Mas antes de eu falar desses princípios, eu quero trazer aqui uma observação que talvez faltou eu falar lá no começo. Esse vídeo é para nós entendermos o sistema vida humana.
tá? Cada sistema, cada composição do sistema tem as suas particularidades. Então, se você pegar o sistema biológico, ele tem as suas particularidades. Você pegar o sistema animal, ele tem suas particularidades. Se você pegar o sistema, sei lá, o ecossistema, ele tem suas particularidades. As semelhanças são muito próximas, mas eu estou falando aqui de sistemas no qual eu estou considerando a vida humana, tá? Então é importante eu falar isso porque eu já tive treinamentos que em determinadas empresas que trabalham com biologia, na área da ciência biológica, e que a pessoa falou assim, mas espera aí, ou seja, então deixa eu explicar aqui, o objetivo aqui é a gente entender os sistemas humanos, tá? E dentro dos sistemas humanos, compreender quais sistemas nós participamos e por que eles acontecem da forma que acontecem e o que acontece dentro dele acontece da forma que acontece. Beleza, pessoal? Acho importante eu falar isso, porque senão as pessoas podem confundir e eu não quero gerar esse tipo de confusão. Beleza? Vamos lá, o que a gente precisa saber? Então eu vou ler cada frase e vou explicar aqui para as pessoas que não conseguem ver. Cada um dos sistemas forma um todo com relação às suas partes e também é parte de um todo. Ou seja, cada um dos sistemas forma um todo e a relação às suas partes também é parte de um todo. O que eu quero dizer é o seguinte, um sistema ele participa com tantos outros sistemas e todos esses outros sistemas formam um todo. Então vamos imaginar Brasil. Então, no Brasil você tem os sistemas, vou fazer de uma maneira bem genérica, mas que ajuda a gente a refletir. O Brasil tem o sistema dos estados, esses estados são vários, são conjuntos de estados que formam o país, que é um sistema maior. Esses estados têm os sistemas municipais, esses sistemas municipais têm os sistemas do bairro, esses sistemas do bairro têm os sistemas dos grupos que pertencem a esses bairros. Então, são vários sistemas e a soma de todos os sistemas forma sempre algo maior. O Brasil é um país que faz parte da América Latina, mas você tem outro sistema, outro país que é o Chile, tem outro país que é a Argentina, tem outro país que é o Uruguai, tem outro país, enfim, que é a Venezuela, ou seja, são um conjunto de sistemas de países que forma a América Latina, que por sua vez forma as Américas, que por sua vez forma um continente, que por sua vez é parte de um todo que se chama planeta Terra. Beleza? O primeiro dos critérios fundamentais do pensamento sistêmico se refere à mudança das partes para o todo, a partir do entendimento de que as propriedades essenciais são do todo de forma que nenhuma das partes as possui, pois essas surgem justamente das relações de organizações entre as partes para formar o todo. Eu expliquei já isso e vou aqui reforçar para que vocês não tenham mais dúvida. Quando se vai se formar um sistema, são mais de uma pessoa na qual entende que sozinhas não consegue formar aquele objetivo, aquela intenção, aquela estrutura, ou seja, aquele vínculo. E precisa de outras pessoas para formar um terceiro. Então vamos imaginar o seguinte, bem resumidinho, para você entender claramente isso. Quando você se relaciona com uma outra pessoa, existe você, existe a outra pessoa que vai formar uma terceira pessoa, que é o resultado dessas duas pessoas. Então é exatamente isso que essa frase quer dizer. Ou seja, quando essas partes se juntam, elas conseguem formar um resultado em que elas sozinhas jamais conseguiriam formar. Beleza, pessoal? Eu acho que está bem claro isso, tá? Então sempre entenda que todas as relações entre duas pessoas, quando juntas, formam uma terceira pessoa. E a mesma coisa no sistema, ou seja, quando as partes juntas, ela forma algo maior em que elas sozinhas não conseguiriam formar. Bom, outro critério diz respeito à capacidade de deslocar a atenção de um lado para o outro entre níveis sistêmicos. Ou seja, um município, que é um sistema, que é uma cidade, ele consegue trocar a sua importância com o Estado e o Estado trocar a sua importância com o município. Depende o momento.
depende a ocasião e depende o porquê. Isso dentro dos sistemas também acontece entre as partes. A hierarquia de quem está à frente ou de quem não está, ela continuamente ela acontece, porque tem determinados saberes que eu domino, que a outra parte não domina. Tem determinadas ocasiões que aquilo que eu faço é mais importante que as outras partes. Isso não quer dizer que essas partes conseguiriam fazer sozinho o todo daquele sistema, mas que essa troca entre hierarquia, essa troca entre posições, ela é contínua e ela é necessária, tá? Para que sempre haja uma razão das pessoas buscarem o seu melhor, buscarem dar o seu melhor e mesmo aprender, ou seja, é uma troca de aprendizado contínuo e cada um tem sua velocidade de aprender, o seu modo de observar, o seu modo de entender as suas relações e aquilo que está se buscando. Bom, outro critério diz respeito à capacidade de deslocar a atenção de um lado para o outro entre níveis sistêmicos. Ou seja, tem momentos que há uma necessidade maior, por uma maior atenção, tem momentos dentro do sistema que há uma particularidade que deve se dar mais atenção. Então vamos imaginar, sei lá, uma cidade, você tem momentos que você tem que procurar, sei lá, dar atenção aos mais pobres, tem momentos que você tem que dar atenção às indústrias, tem momentos que você tem que dar atenção sei lá, a um bairro, tem momentos que você tem que dar atenção a um determinado projeto de saneamento, ou seja, cada hora você tem um momento onde o sistema, as partes darão mais atenção, ou a grande maioria das partes darão mais atenção, porque naquele instante aquilo é mais importante. Aquilo tem algo que seja primordial para tentar sempre buscar esse processo de homeostasia dentro do sistema. O pensamento é contextual, pois a análise das propriedades das partes não explica o todo. Volto a dizer aquilo que é a base do fundamento do sistema. O todo é formado pelas partes, mas as partes não formam o todo. Tá? Essa é a base fundamental do entendimento do pensamento sistêmico e do que são sistemas. É ambientalista porque considera o contexto, isso é fundamental, ou seja, esse sistema existe porque existe um contexto desse sistema existir. Que pode existir sistemas semelhantes a esse, vamos pegar religião. Existem várias linhas de crenças que têm semelhanças, basicamente parte de um único livro de estudo, mas sem ali o contexto são diferentes. As perspectivas, o objetivo, o que se busca têm contextos diferentes. Grandes guerras, grandes batalhas, grandes guerras, grandes genocídios no mundo, como ocorreram por causa da religião, não foi porque se discutia o bem maior, mas quem era Deus, por exemplo. Ou seja, a semelhança da busca é muito igual, mas eu acredito que eu estou certo, você acredita que está certo, ou seja, os contextos são diferentes. A ênfase está nas relações e não nos objetos. Ou seja, os próprios objetos são redes de relações embutidas em redes maiores. Bom, pessoal, entenda da seguinte maneira. O ser humano, nós somos seres singulares, mas dependendo a maneira que nós agimos com nós somos seres singulares, seres vivos. Mas dependendo a nossa participação, ela é vista como um objeto. O que quer dizer isso? Quer dizer que determinado conhecimento que você traz, por exemplo, dentro da empresa, eu espero de você que você produza algo que tenha um interesse para o sistema. Nesse momento, você é reconhecido como um objeto, ou seja, com algo que vai me entregar algo, e não com a relação humana. Então, dentro do sistema, muitas vezes as partes são objeto, porque cada um tem o seu conteúdo, vamos dizer assim, que vai fazer com que aquele todo aconteça. Vamos entender de uma maneira mais lógica, vamos entender assim de uma maneira melhor. É como se fosse um sincronismo, como se o sistema fosse uma máquina de engrenagens. E cada engrenagem dessa, ela precisa se encontrar para que ela possa fazer parte da engrenagem para o todo se mover.
Então, naquele momento, você é um objeto para o sistema. Não que você não é reconhecido como ser, mas naquele momento o que eu preciso de você é como se eu estivesse precisando de um objeto para fazer parte desse todo. Ok? O mundo vivo é entendido como uma rede de relações, isso nós não precisamos nos aprofundar. O conhecimento científico é tido como uma rede de concepções e de modelos sem fundamentos firmes, e sem que um deles seja mais importante do que outros. Essa é uma parte muito bacana, que eu acho importante entendermos. Dentro do sistema, o conhecimento aprimorado que nós temos, ou seja, o conhecimento científico que nós temos, ele é possibilidades. Ou seja, eu tenho hipóteses, eu tenho questões no qual eu acho que as minhas hipóteses são verdadeiras, eu posso experienciar essas hipóteses e ela pode gerar um ou outro resultado. Ou seja, mas é uma possibilidade que eu tenho. Que é aquilo da equinicidade e da como é que é? Deixa eu voltar aqui que agora eu esqueci. Equicausalidade. Que quer dizer o quê? Às vezes eu exerço a ciência, eu exerço o conhecimento esperando o resultado, e esse resultado pode não acontecer. Mas houve ciência e houve uma lógica, houve um processo que ele tem toda uma concepção para alcançar aquele resultado. Mas quando trabalhado, essas hipóteses não são atendidas. Ao mesmo tempo que eu posso ter as minhas hipóteses, trabalhar de uma forma e encontrar o resultado daquilo que eu espero. Mas outras pessoas podem ter outras hipóteses, trabalhar de maneira diferente e chegar ao mesmo resultado que eu cheguei. Beleza, pessoal? O mundo material é visto como uma teia dinâmica de eventos interrelacionados. Ou seja, existe o mundo vivo, que é esse no qual nós pertencemos, e existe o mundo do ter, aquilo que é aquilo que a gente também faz parte da nossa vida, ou seja, toda a estruturação que faz parte para a gente viver, seja a casa, seja um carro, seja os bens, ou seja, isso é visto como uma teia dinâmica, ou seja, resultados da nossa própria estruturação como ser, tá? Mudanças da ciência objetiva para epistêmica. Ou seja, o método de questionamento torna-se parte integral das teorias científicas. E isso eu acho que é uma das frases mais lindas que existem em toda a estruturação do pensamento sistêmico. Ou seja, as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. Nunca esqueçam disso. Ou seja, todo o sistema ele tem que ser fundamentado em perguntas. Porque o dia que ele tiver uma certeza, uma resposta, esse sistema deixa de existir. Não há mais razão de ele existir. Então há sempre a dúvida, sempre possibilidade de estar em um processo intrínseco de causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. O dia que ele tiver uma certeza absoluta, esse sistema deixa de existir. Ou o dia que todas as partes acharem que encontraram a certeza, esse sistema deixa de existir. Beleza, gente? Bom, agora é a parte final que eu quero trazer para vocês aqui. Eu sei que está um pouquinho longo. Eu nem sei quanto tempo, ficou bem longo, tá? Mas eu prometo que é rapidinho, mas eu acho fundamental essa parte final para vocês se estabelecerem dentro do sistema. Por que eu falo isso? Porque é uma maneira que eu quero trazer para vocês como partes dos sistemas que você participa, vocês entenderem um pouco as relações humanas e o quão responsáveis nós somos por nossas ações, nós somos por nossas escolhas, nós somos por tudo aquilo que nós fazemos com a vida. Então eu quero que vocês entendam esse finalzinho, até para vocês meio que se policiarem, refletirem de como se comportar dentro dos sistemas que vocês fazem parte ou que nós como todo fazemos parte. Beleza, pessoal? Só me dá mais esse finalzinho aqui, que eu acho que ele é muito importante. Bom, o princípio básico sistêmico é que nós somos resultados de experiências, tá? Nós somos resultado das nossas próprias experiências. Ou seja, a escolha do sistema que eu vou participar é porque
dentro da minha história como ser, ela faz sentido e no momento que eu estou presente, é isso que importa para mim, é isso que eu tenho interesse e é por isso que eu faço parte desse sistema. Isso não quer dizer que daqui 5 anos eu vou querer continuar nesse sistema. Eu posso querer outro sistema porque eu evoluí, o sistema evoluiu e talvez chegue um momento que eu não me sinta mais pertencente a ele e eu vou para outros sistemas. Você pode ver que dentro da família isso acontece muito. Os conflitos, pode chegar algum momento que você constrói a sua família e essa outra família já é mais importante do que a família anterior. Ou você pode construir a família ao lado de uma pessoa e de repente não fazer mais sentido você estar ao lado dela e buscar construir um outro sistema familiar. Isso acontece no trabalho, acontece nas relações como um todo. Tá? O que eu quero dizer com o presente do passado e o presente do futuro? É que a forma de nós participarmos nos sistemas e de escolhermos os sistemas que nós queremos participar, ele sempre depende desse momento agora, mas ele sempre está em relação à nossa própria história, experiência, a própria chance que nós demos a nós mesmos. E tudo que acontece nesse momento, a maneira que eu sinto esse momento, a minha emoção, o meu sentimento, o meu conhecimento, é o que vai modelar qual sistema eu quero participar no futuro, ou seja, onde eu quero chegar no futuro, e para eu chegar nesse futuro, quais são os sistemas que irão fazer parte desse futuro. Beleza, pessoal? Aqui eu quero trazer uma vírgula, um parênteses muito grande sobre isso. Nunca se esqueça que a única pessoa responsável pelas suas escolhas é você. Nunca se esqueça. Muito mais do que participar dos sistemas, a gente tem que compreender que nós somos responsáveis. E essa responsabilidade é o fundamento sistêmico. Ação-reação. Ou seja, não se ache que você é melhor ou pior que o outro porque você não é. Ao mesmo tempo, se sinta responsável que toda a intenção sua que se transformou em ação vai gerar outra ação que vai gerar reação. Ou seja, tudo que nós fazemos impacta o todo. Ou, pelo menos, o sistema que nós fazemos parte. Então, não seja individualista de achar que você é melhor ou pior que os outros. Porque se um sistema colapsar, ou o sistema que você faz parte colapsar, você também vai perder. Você também vai sofrer. Você também é parte que vai se despedaçar, desestruturar pela colapsação do sistema, se é que existe a palavra. Entendeu? Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos livres para escolher, e se você é o que você é hoje, foi você que escolheu a sua caminhada, ao mesmo tempo que você é livre para escolher, e você agora, nesse momento, você pode escolher daqui em diante, todas as suas ações geraram ações e ações e reações e reações. Beleza, pessoal? Opa! Vamos lá? E aqui uma outra parte que é fundamental entendermos, que aqui eu trago muito dos treinamentos que eu dou e muito dos processos que eu faço, seja organizacional ou com as pessoas, enfim. Quer dizer, eu sempre faço com as pessoas. O que eu quero dizer processos individuais ou dentro de organizações. Isso aqui é uma dúvida que sempre gera. Hoje a ciência, toda a ciência hoje que tem a ver com a concepção humana, com o ser vivo, com o ser humano, ela traz que 50% de nós, hoje com o estudo da genética, com o avanço da ciência, acredita que a gente traz esse 50% de um histórico genético. E os outros são formados por nós, com as experiências de vida. Eu quero aqui justamente reforçar a ideia dessa responsabilidade que nós temos com a vida e com os sistemas que nós participamos, e principalmente com as partes no qual nós nos relacionamos, justamente para compreender, para refletir um pouco que nós somos seres sistêmicos. Só que quando a gente traz muito, eu acho muito feio falar a gente, né? A gente não, nós trazemos muito, desculpa, tá? É maneirismo de falar, agora que eu percebi isso, que eu estou com vício disso. Bom, nós trazemos muito a ideia
de querer culpar algo na vida. A gente sempre quer culpar. Isso é uma concepção da consciência humana. Ela sempre está se esquivando das suas responsabilidades e sempre querendo apontar o dedo para o outro para se esquivar de si mesmo, para não ter a culpa de si com si mesmo. Ou seja, trazer a consciência e falar assim, cara, o que eu estou fazendo para mim e para o outro? Surge com a ideia da autoajuda, com esse mundo babaca que a gente muitas vezes traz como respostas, né, para tentar justificar a nossa vida. Surge muito essa proposta de que existem culpados, né, na nossa trajetória. É a família, é a criança interior, é a genética, o pertenço. Então a gente sempre quer se esquivar dessa responsabilidade de quem nós somos. O problema é que não dá para se esquivar muito porque nós somos escolhas, nós fazemos escolhas em todos os momentos. Então aqui eu quero trazer isso justamente para vocês poderem entender um pouco mais e refletir o quanto sistêmicos somos e o quanto nós podemos ser melhores que nós somos. O quanto nós podemos se esquivar de culpar os outros e olhar para nós mesmos. Mas quando eu falo olhar para nós mesmos, eu não quero dizer que a gente tem que viver olhando autoconhecimento, processos introspectivos. Não. É olhar o sistema que nós estamos escolhendo participar. Olhar fora de nós. Porque o resultado do que está fora de nós é o mesmo resultado que nós vamos encontrar dentro de nós. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Ou seja, aquilo que eu estou escolhendo fora de mim é eu. Representa a minha imagem. Representa as minhas escolhas. Representa quem eu sou. Somos responsáveis por nossas vidas, por nossas escolhas e somos responsáveis pelos sistemas que nós participamos. Lembre-se que sistemas estão dentro de sistemas. E a gente se cega com essa ideia do pensamento linear, que existe o certo, existe o bom, existe o verdadeiro, existe o melhor, existe o pior. Não é verdade. Sistemicamente, isso é o maior absurdo criado pelo ser humano para justificar a sua própria pequenez, seus próprios defeitos, seus próprios erros, seu próprio modo de ser. Jogar para trás, se acobertar, se acovardar com a vida. Então, dentro do pensamento sistêmico, isso não existe. Não esqueçam disso, gente. Isso é muito, muito importante vocês entenderem. Tá bom? E o que eu quero dizer aqui com esse slidezinho aqui? Bom, se diz muito que a gente tem 50% de uma estrutura genética. Vamos pensar isso de modo diferente e vamos entender o que quer dizer 50%. Tá? Primeiro, a gente tem que entender que quem é o cara que construiu nós, seres humanos, esse cara, eu não sei de onde que ele tirou o projeto, de onde veio esse eureka dele, mas ele é perfeito. Porque imagina o seguinte, você lá, 200 mil anos atrás, o que quer dizer 50% nós? Que nós já trazemos uma estrutura sináptica, uma estrutura biológica do corpo e da mente, na qual já vem de um processo que foi evolutivo. Ou seja, se nós somos 50% de uma estrutura genética familiar, quer dizer que essa estrutura familiar, ela foi uma das poucas que sobreviveram a várias tentativas e a toda essa trajetória da vida, desde lá como primatas até hoje. Então, o que esse cara que criou nós como seres humanos deve ter pensado é que ele falou, cara, é preciso que a hora que esse cara chegar à vida, que eu ou você chegar à vida, ele já tenha pelo menos uma ideia do que fazer com a vida. Ele já tem um princípio, ele já tem uma estrutura mental do que fazer com a vida. Olha que legal isso. Olha que legal isso. E o que quer dizer 50% genético? O que quer dizer 50% dessa estrutura do nosso eu? Né? De como nós somos como ser pensante. O que quer dizer isso?
Eu sempre digo que existe as sinapses qualitativas e as sinapses quantitativas. As qualitativas é justamente essa estruturação de sinapses conectando com sinapses, que forma uma teia que dá a base, sustenta a base de quem somos. Ou seja, a maneira da nossa personalidade, a maneira de nós reagirmos com o mundo, a maneira de nós estruturarmos pensamento, a maneira de nós construirmos lógicas. Ou seja, existe uma programação, um software ali, um software que gerencia isso, que ele vem de uma estrutura familiar. E você percebe muito, por exemplo, tem pessoas que são mais teimosas, tem pessoas que têm mais facilidade a determinadas ciências, a determinados conhecimentos, tem pessoas que têm mais pacientes, tem pessoas que são mais raivosas, tem pessoas que falam alto, tem pessoas que falam baixo, tem pessoas que gesticulam demais, tem pessoas que tem um senso mais egoísta, tem um senso mais egocêntrico, tem pessoas que são mais narcisistas. Ah, Marcelo, mas isso a pessoa não aprende com a sua criança interior? Talvez. Mas muito a gente traz de uma herança genética, que é essa condição sináptica qualitativa. É como se fosse o Windows, ou se fosse, sei lá, o Linux rodando, ou se fosse, sei lá. Ou seja, é o software básico, a fundamentação básica de como nós vamos lidar com todas as experiências da vida, com tudo que nós vamos aprender com a vida. Então, o mínimo para lidar com a vida, a gente traz de uma concepção, de uma linhagem humana que foi dando certo, que foi sobrevivendo pelo jeito de ele ser, de ele reagir com o mundo, ele foi sobrevivendo a chegar até aqui. Mas aí, nessa mesma mente, nessa mesma estruturação sináptica, existe mais 25%, vamos dizer assim, daquilo que você constrói com a sua criança, ou seja, que você aprende dentro de uma estrutura familiar, do ambiente onde você foi criado, das pessoas que foram os que tiveram papel paterno e materno, da estruturação das pessoas que te deram amor, não te deram amor, ou seja, existe 25% que vai criando aquilo que eu chamo de sinapses quantitativas, que é a maneira que você vai lidando com a vida, você vai estruturando pelas experiências. Talvez você nasça com um gene meio raivoso, mas você vive uma família tão amorosa que esse gene raivoso ele não desperta. Ele talvez se torne mais resiliente. Entendeu o que eu quero dizer? Talvez você nasça com um gene, com uma perspectiva familiar, uma estruturação familiar, de pessoas que são mais acomodadas. Mas se você nasce dentro de uma família que é dinâmica, de pais que são dinâmicos, de uma estrutura onde por parte da mãe, por parte do pai, tem uma ideia mais, vem de uma estrutura mais dinâmica, de uma estrutura mais ágil, mais rápida. E talvez isso, nessa estrutura quantitativa, você não desperta aquela acomodação e desperta essa quantitativa, essa maneira mais de reagir com o mundo. Isso te faz uma pessoa de saber controlar melhor a sua hora de agir, pensar melhor na hora de responder. Perceba então que a gente vai aumentando, vai construindo camadas naquela qualitativa que é a representação da experiência nossa de vida. E aí vem os outros 25%, que é o que a vida faz com a gente nesse momento, que representa a nossa participação dos sistemas que nós estamos escolhendo viver nesse momento, que representa as relações humanas. Ou seja, eu trago o genético, trago ali a parte da infância, mas nada impede de eu ser sempre uma pessoa melhor. Tanto é que hoje, estudos tanto da neurociência, como da psicologia comportamental, como da psicologia social, hoje não se tem dúvida que o próprio caráter da pessoa, a própria personalidade da pessoa, ela se transforma com o tempo. Agora, essa transformação se dá pela permissão de entender que no mundo é sistêmico. Não existe verdades, não existe melhor ou pior, não existe um consenso que faça as pessoas se acharem. Porque tudo é possibilidade. E esse é o 100% de quem nós somos. Nunca repetimos pensamentos, sempre estamos em relação ao outro, nunca somos em relação ao outro, sempre estamos usando
personas que vai nos representar, porque cada sistema, o sistema é sempre maior que as partes, então a gente vai se adaptando às personas, essas máscaras que a gente vai vivendo na vida, e não existe só um modo de olhar a vida, que é o que a gente vai aprendendo com o pensamento sistêmico, que é essa frase que nunca somos, e sim sempre estamos. E sempre estamos se esquivando do nosso pior. A gente sempre quer demonstrar o nosso maior. O que a gente não pode é esconder o nosso pior. A gente tem que aprender com ele. E é isso que o pensamento sistêmico traz. Ou seja, você dar a oportunidade de aprender com a vida. Por fim, somos um mundo de reações. Ou seja, estamos apostando na nossa vida e sempre somos parte de situações que geram nossas emoções, nossos sentimentos, pensamentos, situações, emoções, sentimentos, pensamentos. Ou seja, temos a oportunidade de todos os momentos sermos pessoas melhores. E não é o mundo externo que nos muda, é sempre como interpretamos o mundo externo. E a vida é isso aqui, uma evolução que começa na infância, com a dor, adolescência, sofrimento, o adulto, o ambiente, a alegria, ganhos, perdas, felicidades, e tudo isso vai levar a gente a escolher os sistemas que a gente quer participar e a fazer ser quem somos hoje, com a possibilidade incrível de escolhermos ser o que quisermos amanhã. Basta viver. E a vida, por fim, é feita de afetos. O quanto eu afeto o outro e o quanto o outro me afeta, seja na vida privada ou organizacional. E aqui, pessoal, é só uma reflexão, tá? O maior problema dos sistemas é o ruído. E o ruído é quando as pessoas que fazem parte dos sistemas no qual nós participamos se acham dono da verdade, se acham que tem razão, se acham melhor que a outra, se acham mais capaz que a outra, se acha que ele sabe mais que o outro, que ele, por ele ter conhecimentos diferenciados, aqui faz dele uma pessoa melhor ou não. Isso se chama ruído. Então, todas as vezes que você estiver próximo a alguém que pense assim, é melhor diminuir lá o diâmetro do seu ouvido e se esquivar de pessoas assim. Pessoas que trazem certeza, que trazem verdades, que querem, que já chegam com você com respostas. Cara, isso se chama ruído. É isso que faz a gente ser pequenos. É isso que vai nos manipular, que vai nos prejudicar com as nossas escolhas, que vai nos limitar de ver a vida como algo muito maior do que ela é. Ruídos. Então, sempre que você estiver perto, ou alguém vier com você com verdades, isso é assim, não é assim. Cara, duvide, cara. Duvide. Ouça, porque ouvir é sempre uma arte, mas filtre. Porque se alguém está falando a verdade, essa pessoa está muito errada. Ela deve estar muito enganada. E quando ela está falando, ela está sendo ruidosa, na verdade, ela está querendo esconder quem ela é na verdade. Quando alguém quer provar muito, quando alguém quer mostrar muito, quando alguém quer ter muitas certezas, quer mostrar valente, quer mostrar empoderado, provavelmente é um grande covarde, uma pessoa muito pequena que não tem a mínima capacidade de entender o que é a vida, o que é o pensamento sistêmico e o que são sistemas. Então, isso chama ruído. Então, baixa lá o voluminho e deixa essas pessoas, é melhor deixar essas pessoas falando sozinhas e elas viverem os sistemas dela do que ela vir prejudicar os sistemas que você está escolhendo viver nesse momento. Beleza, pessoal? Bom, obrigado por tudo. Eu agradeço vocês estarem assistindo esse vídeo. Se gostou, dê seu like, compartilhe. Isso ajuda a motivar a sempre estar gravando aqui. Espero ter feito sentido. Dúvidas, me manda por e-mail, deixa nos comentários, que eu sempre vou responder. Esse é meu último livro, que é esse aqui. Se vocês comprarem direto comigo e mandar por e-mail o físico, eu consigo dar um bom desconto nele, tá? Ele tem, o primeiro capítulo dele é sobre sistemas. Eu trago uma perspectiva muito filosófica do que é sistema. Ele está em e-book, está em audiobook, está impresso e está em 3 línguas, inglês, português e espanhol. Encontra em qualquer colocou no Google, você vai encontrar em qualquer lugar esse livro. Eu deixo aqui porque ele fala muito dessa concepção do pensamento sistêmico, sobre a perspectiva das ciências neurais, sobre a perspectiva das ciências
psíquicas, seja elas sociais ou comportamentais, e seja ela na visão da filosofia. É esse aqui. Esse livro, ele é a base fundamental para quem quer entender sistemas de pensamento sistêmico para dentro das organizações. Deixa eu abrir aqui. Opa. É esse aqui. Esse é o meu. E esse aqui é para vocês entenderem a ideia do vínculo, tá? Que é muito legal compreender como em grupo. Cara, se vocês quiserem outras indicações sobre livros, vocês me passam, que eu tenho aí uma... só para vocês entenderem, sistemas começa lá dos nossa, cara, vem dos gregos, vem ali dos estoicos, enfim, cara, a ideia sistêmica, enfim, ela está presente desde que o homem sabe que é homem, desde o princípio de tudo. Essa concepção dos fundamentos sistêmicos e a filosofia, ela é inteira, praticamente inteira, sobre a perspectiva do pensamento sistêmico. Então, falta de referência, eu posso ir desde Bourdieu até, sei lá, Marco Polo, por exemplo, que trabalhava o Epicteto, o Epicuro, enfim, a gente tem um leque aí de literaturas, Descartes, cara, você tem ali Maquiavel, você tem aí um ganho de pensamento, de pensadores que faz você compreender o pensamento linear e o pensamento sistêmico. Por fim, aqui, como sempre, desculpa, esse é um currículo, depois vocês podem, marcelosouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z, tá? Vocês vão me achar. Aqui é um resuminho do que é o meu livro. Aqui é o que eu faço como profissional, então se vocês tiverem algum interesse de conhecer mais, vocês entrem em contato comigo, tá? É uma parte da minha vida, do que eu faço todos os dias. Comportamento humano para mim é ciência, tá? Não é só trabalho, eu faço ciência com isso, eu estudo isso e faço ciência com isso. E para quem quiser entrar em contato, está aqui meus contatos. Vai lá no Instagram, faça parte lá, que eu estou publicando todos os dias, eu publico alguma reflexão sobre o pensamento humano, sobre o comportamento humano, todos os dias. E todas as sextas são dedicados a uma videoaula, tá? A próxima videoaula é sobre feedback, eu vou falar sobre feedback. E amanhã, sábado, eu estou publicando um vídeo explicando o que é a profissão de desenvolvedor cognitivo comportamental. O que é desenvolvimento cognitivo comportamental e o que um desenvolvedor cognitivo comportamental faz, tá? Então, amanhã já vai estar no ar esse videozinho. Ele ficou um pouco longo, mas ele tá bem interessante, é bem bacana para vocês entenderem. No mais, pessoal, feliz final de semana, muito obrigado por me aguentar até aqui. Se ficou dúvidas, não deixe de entrar em contato comigo. E o que eu puder ajudar vocês a encontrar o seu melhor, vocês podem contar comigo, tá bom? Um grande beijo, felicidade, alegria, pensamento sistêmico e de agora em diante tenha consciência que você pode escolher os sistemas no qual você quer participar. Tchau, tchau, gente!